Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje estamos começando mais um Viva Integrativa Podcast. Esse podcast preparado para você que está aqui. Você quer saber mais sobre a mente humana, sobre comportamento humano. E nós temos hoje uma honra de receber uma pessoa assim que eu tenho um respeito, uma estima, um carinho gigantesco. Então fique com a gente até o final. Já se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, é muito importante para que nós possamos estar sempre preparando o melhor para vocês. E esse podcast aí, o Viva Integrativa, é um oferecimento do Mente e Ação, da Viva Nutrition, esse suplemento que vai ajudar você a ter força, foco, disposição, voltar a ter ânimo, voltar a ter memória, voltar a dormir bem, voltar a ter coragem. Você que às vezes está saindo de um relacionamento abusivo, está num momento de estresse, que quer realmente dar uma virada na sua vida, Viva Nutrition, Mente e Ação para você aqui, oferecimento aqui do nosso Viva Integrativa Podcast. E tem aqui o QR Code, você pode passar esse QR Code, passando esse QR Code você já tem um desconto especial comprando, e aqui embaixo na descrição também tem o nosso site que você pode acessar e você pode comprar aí o Mente e Ação para que você possa voltar a ter força e ânimo aí, o que a gente quer, combinado? E a conversa hoje vai ser sobre codependência, relacionamentos narcisistas, cura da criança interior, não é? Tudo isso com a doutora Elizabeth Zamiru. Exatamente, doutora Elizabeth, seja muito prazer. bem-vinda. Muito obrigada de coração pelo convite. Me sinto também muito honrada, porque a gente já se conhece faz um tempo. Online, não é? E então é um grande momento esse de encontrar vocês e que gostoso. Realmente fico bem feliz com a oportunidade. Eu que agradeço, a senhora é sempre muito simpática, muito solícita. Você fez o primeiro congresso com a gente no Instituto Sérgio Lima, assim que a gente lançou o Instituto. Foi um tempo incrível que a gente poder conversar aí. Estando aqui em São Paulo, veio aqui conversar, bater um papo com a gente. Sim. Exatamente. E eu gostaria de saber como que são as pessoas, quais são as características, como que se comporta uma pessoa codependente e se essa pessoa pode ter um estado que a gente pode chamar de cura ou remissão, que a gente fala muito em medicina, né? Então, olha, apesar de que a pergunta é bastante simples, ela é complexa. Até porque, assim, eu preciso, antes de responder sobre a codependência, explicar um pouco que hoje existem muitos termos parecidos. Então, a gente, quando entra no YouTube, por exemplo, a gente vê lá dependência emocional, codependência, dependência afetiva, amor patológico, codependência emocional e por aí a coisa vai se multiplicando, né? E o que acontece? Que os termos vieram de caminhos diferentes, têm origens diferentes, mas eu uso o termo codependência como sendo mais ou menos um guarda-chuva para tudo e inclui a dependência emocional e todos os outros, porque eu entendo que é o termo que, embora não seja um termo tão feliz, porque a palavra codependência leva as pessoas às vezes a achar alguma coisa que não é exatamente o que é, mas eu vou explicar. Sim. Ok? Então, as pessoas elas podem concluir, mas eu não tenho ninguém dependente, então eu não sou codependente. Percebe? Que então, dá aquela ideia da pessoa que é dependente de alguém que é dependente de alguma coisa. Isso. Por exemplo, alguém que se relaciona com alguém que tem vício em drogas. Ou vício em bebida. Isso. Tem atração por pessoas que têm vícios, é isso? É isso. Seria o termo mais simplista ou mais raiz, seria. E essa é a origem do termo codependência. Isso, exatamente. Realmente começou aí. Então, não à toa que as pessoas escutam esse termo e pensam que sabem o que é. Né? Mas a gente sabe que, assim, depois de um certo tempo em que esse termo foi estudado, os estudiosos perceberam que o problema era muito mais complexo e absolutamente, não necessariamente, a pessoa é ligada a um dependente químico ou dependente, seja lá do que for. Então, assim, é interessante porque a medicina e os estudos e a psicologia, tudo isso vai crescendo, né? E, às vezes, o público não está atualizado. Exatamente. E não sabe do que se trata. Então, só queria dar um pouco essa introdução ao tema para deixar claro que eu vou falar desse termo, que, apesar de não ser o melhor, é o que ainda se usa hoje, inclusive fora do Brasil, os estudos científicos falam em codependência, codependency, né?
Eles não Isso. usam quase o termo dependência emocional e as outras categorias que foram inventadas, né? Até porque dependência emocional pode até confundir com o transtorno dependente. Também, transtorno de personalidade Que dependente. tem no DSM. Também. Embora pareça muito, mas Também não é. Também não é, exato, né? Agora, a codependência inclui, a dependência emocional é um padrão dentro dos padrões da codependência. Uau. Então, aí você perguntou quais são as características. Eu vou dar algumas. Assim, acho que seria interessante, talvez, antes das características, dar uma certa definição não leiga, não uma definição técnica, porque não houve ainda consenso a respeito disso no ambiente científico. Mas dá uma noção clara para a pessoa começar a entender do que se trata, né? Que é, assim, eu costumo dizer que uma pessoa que está no relacionamento, então tem a ver com relacionamentos de modo geral. Então, ela está no relacionamento em que ela nem está feliz, mas ela está infeliz, mas ela não consegue sair, você já começa a pensar em codependência, tá? Ela vive um relacionamento onde ela se sente presa. Por quê? Porque ela não sente que vai para frente, ela não consegue fazer esse relacionamento ser satisfatório, gratificante, e, ao mesmo tempo, ela não consegue sair. Então, assim, aí é a nossa questão, então, quais são as características da codependência? Então, uma delas é a dependência emocional de um parceiro. Então, é uma crença de que sem aquele parceiro, ou sem a validação daquele parceiro, ou sem a presença dele na vida, a pessoa não vai poder ser feliz. Não vai poder ter bem-estar emocional. Ou não existe outra pessoa, tipo assim... Não existe. Eu não tenho perspectiva de futuro... Uhum. Né? Se a pessoa me deixar, eu vou morrer sozinha. Esse Sim, momento é muito comum. Eu acho que isso acontece, só interrompendo, com o primeiro amor de toda mulher, quando é perdido. Toda mulher que apaixonou pela primeira vez e o primeiro namorado e terminou, fala assim, nunca mais eu vou rachar mais ninguém. Mas aí seria uma codependência passageira. Na outra semana já tá... Mas seria uma codependência passageira essa? Ou seria da adolescência mesmo, né? Na eu fase acho que não daria para funciona. chamar de codependência. Na fase funciona. Tu acha que Não, tudo é só na uma- fase, né? Quando você é adolescente, 12, 13 anos, você passa por isso, tá tudo bem. Agora, quando você tem 50, já é outra Não, história, é pelos né? termos que vocês falaram. E tem muitas histórias dessas, né? Sim, tem Nunca muitas histórias mais vou dessas. arranjar ninguém. Ah, essa pessoa eu vou amar ela pra sempre. E é o que você falou. Na outra semana. Mas o interessante, pegando um pouco o seu gancho, é assim, que se isso acontece uma vez no primeiro namoro, é compreensível, pode ser da fase de maturidade emocional, Isso. então é compreensível. Agora, se isso começa a repetir, Sim. então assim, a pessoa tem um e ela pensa isso, ela tem o segundo, ela pensa isso, ela tem o terceiro, ela pensa isso, a gente começa a perceber, opa, tem um padrão aqui que está... primeiro, fazendo essa pessoa ser atraída por pessoas que não são adequadas, né, ou não são compatíveis para ela, e além disso, essa pessoa continua com esse pensamento adolescente. Né? Então, voltando para as características da codependência, o que a gente nota é, a pessoa ela teve uma história de vida, provavelmente na infância, onde ela teve uma criança interior ferida, que daqui a pouco a gente fala disso, né? E ela não, do ponto de vista emocional, ela não se desenvolveu, né? Então, a gente, quando fala em ser humano, a gente fala, ou qualquer ser vivo, a gente fala em um desenvolvimento biológico, neurológico. Então, tem vários tipos, né? Do ponto de vista emocional, ela ficou fixada numa certa idade. Então, de repente, 5 anos, 6 anos. Então, ela pode funcionar como uma pessoa adulta em várias áreas da vida, pode acontecer, mas na área afetiva, ela funciona como se tivesse 5 anos. Isso se dá por conta de trauma. Se dá Sim. por algum trauma, Sim, um padrão... Então, isso aí tem várias outras questões que estão por trás. Podem ser traumas, pode ser... Então, por exemplo, quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de negligência, o abuso de vários tipos, mas pode ser também por outros motivos. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Pode ter acontecido no meio da trajetória dela. Então, na trajetória de vida, ela teve outras situações
que não é essas de abuso e negligência na infância, que a fizeram se comportar dessa maneira e ela então adquiriu esse padrão, né? Ela Pode- viu alguém, tipo, fosse um espelho. Ela viu Pode ser um padrão de modelo, alguém e ela pegou pode pra ela. ser, pode Ou ser crenças modelo. também, né? Crenças Sim. religiosas, Ou a gente vê muito o isso. próprio ambiente social, É. né? A mídia, a cultura, os livros, os filmes, tudo isso pode também trazer, assim, serem fatores que a gente vai chamar de fatores causais ou fatores que podem ser, em conjunto, criar uma pessoa que funciona dessa maneira. Agora, a maior parte delas tem essa história da infância, desses traumas ou negligência. Então, se a pessoa assistir muita novela mexicana, ela pode ficar assim. Veja, desde que tenha algumas outras características de personalidade. Ah, sim. Não é qualquer um. Mas Um mais dependendo da propenso, pessoa. mais Exatamente. propensa. Uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais propensa. Ela. Eu não diria que só assistindo novela mexicana, Não, né? é uma brincadeira. Eu sei, né? Mas assim, dependendo do ambiente, ela pode sim se tornar. Sim. Mas o mais comum é, como a gente falou, dos traumas, ou negligência, Abandono. abandono, tudo isso. Então, essa pessoa, ela tem uma crença fundamental de que ela precisa de alguém que vai salvá-la, vai tirá-la daquela infelicidade que ela teve quando era criança, por exemplo. Né? Então, alguém vai me salvar. E aí a gente vai, de novo, para a história da mídia, dos filmes, das novelas, né? Quem é que vai me salvar? O parceiro, né? Meu parceiro. Vou achar um parceiro Que vai me fazer feliz. que vai me fazer suprir. feliz. Então, essa é a crença-chave. Eu não posso ser feliz sozinha. Só posso ser feliz se eu encontrar aquele parceiro. Então, a pessoa fica numa certa... Esse é, inclusive, um padrão, obsessão por esse parceiro, por esse companheiro que ela pode vir achar. E quando ela tem, então, ela fica com a obsessão de mantê-lo, de segurá-lo. Né? Mesmo que ele seja Incompatível. ruim com ela, né? Não Exatamente. seja bom, porque é difícil encontrar um parceiro legal. Eu acho que deve ser raro uma pessoa que busca em alguém, um salvador, e encontre realmente alguém que vai se unir a ela sem fazer mal. Mas pode ter, não pode? Pode ter, né? Que a gente diz que alguém que tenha uma história de vida mais saudável, às vezes acontece. Mas o que acontece é que assim, a pessoa tem a percepção de que então ela foi curada, porque ela encontrou um parceiro legal, mas ela não foi. E se esse parceiro um dia sair da vida dela, tudo volta para trás. Ela vai perceber todo o transtorno dela em algum momento. E ela joga uma responsabilização gigante para cima desse parceiro, né? Com certeza. Esse é um aspecto, porque tem uma expectativa irreal. Porque ele precisa entrar naquela forma do que ela precisa, como criança. Imagina. Né? Então, ele tem que ser o pai bom, não o pai ruim, o pai bom. O pai é bom. Ao mesmo tempo, ele tem que ser marido, porque ela também o vê como um homem. Então, Nossa, muito confuso. E às vezes como Confuso filho. mesmo. E às vezes como filho. Porque ela cuida como filho, né? Ela quer. Isso. Ela não leva com medo de perder, ela assume algumas responsabilidades, Sim. né? Financeiras, de Uhum. trabalho e tal, e acaba infantilizando essa pessoa. Não sei se é a pessoa, mas a relação. A relação. A relação pode ser infantilizada. E dependendo das características desse parceiro, ele pode sim, como você falou, ser infantilizado, mas não é que ela faz, né? Ela faz o convite e ele aceita o convite. Se permite. Ele Gente, se permite. eu atendi, agora que eu tô lembrando, uma época que eu ainda atendia presencial, sentado na mesa e a paciente era a mulher. Sim. Só que quem contava os sintomas era o esposo. E quando ele contava os sintomas, ele falava, porque nós temos. Eu falei assim, mas o senhor tem também? Não, é porque eu tô junto com ela e tal. Ah, porque nós sentimos isso, nós temos isso. Eu falei, eu acho que... Eu não achei funcional essa relação. Eu não entendia muito, né, na época. Hoje eu entendo um pouquinho mais. Mas eu não achava que era... Eu falei assim, mas eu acho que é muito estranho isso. É disfuncional, tem a ver com dependência. Tem a ver. Muitas vezes os dois são codependentes. Não é? E isso que você está dizendo, a gente chama de emaranhamento. Chama-se esquema de emaranhamento. Então, as pessoas elas estão tão fundidas que não tem uma separação clara de onde uma termina e começa a outra.
Nossa, interessante, eu nunca ouvi Não isso. tem individualização mais, né? isso. Não sabe quem é Isso. quem. Do relacionamento. Isso, então a pessoa... Interessante. E veja, então como os dois não, do ponto de vista emocional, não evoluíram, não amadureceram suficientemente, eles tendem a fazer essa fusão, como se assim, ele me completa, ela me completa, e, né, e por aí a Só que situação fica... disfuncional. E as pessoas pensam, nossa, disfuncional. que lindo esse casal assim. E não é, né? Não, é verdade. E isso cria muitas dificuldades, né? Até porque alguns outros aspectos, né, que eu estava falando das características, autoestima baixa, insegurança, uma autoimagem prejudicada. Então, são pessoas, de modo geral, muito inseguras. Então, quando se encontram, tem a primeira impressão de que, então tá, achei a minha tampa, né? Tampa e a panela, né? Achei a tampa, finalmente. Mas depois, toda essa bagagem e esses problemas, eles começam a vir à tona na relação. E não tem ninguém adulto ali para segurar a onda. Não tem, nenhum dos dois é adulto nessa situação, né? E então, por isso que isso vai gerando conflitos e outras dificuldades várias, né? Meu Deus. Acho que vai gerando problemas psicossomáticos no corpo, né? Os dois Com vão certeza, adoecendo. com certeza. Dificilmente eu atendo pacientes codependentes, porque é o meu foco de trabalho principal, né? Então, dificilmente eles não têm outras questões físicas, orgânicas, psicossomáticas. Então, sim, é muito, muito comum. E o tratamento, existe tratamento? É a longo prazo? Tem como resolver? Sim, existe tratamento e será um grande prazer falar um pouco mais disso também, até para as pessoas terem essa noção mais clara, né? Então, eu vou dar um certo resumo aqui, que eu sei que parece simplista, mas porque eu estou falando com pessoas e apenas um podcast, eu quero dar uma ideia, né? Sim, claro. Então, do ponto de vista, eu trabalho muito com a terapia do esquema, que é uma das linhas terapêuticas que trabalham bem a questão dos traumas, inclusive. Então, do ponto de vista terapêutico, existe dois aspectos que eu vou separar aqui, tá? O primeiro é o terapêutico mesmo, e o segundo é o psicossocial, psicoeducacional, tá? Esse terapêutico, então, o que precisa ser feito? Curar essa criança interior. Fazer essa criança, de algum modo, assim, essa dor dela precisa passar. Porque senão ela continua atuando na relação. Eu costumo dizer que, com uma pessoa que é codependente, quem conduz a relação afetiva dela é a criança interior dela de 5 anos. Não é a pessoa adulta que está conduzindo, é a criança interior. E é aquela criança interior ferida. Porque nós também temos uma criança saudável, mas é a criança que está com muitos problemas, né? Então, a questão é curar essa criança para realmente ajudar essa pessoa a poder olhar para a relação com o seu modo adulto. Então, a gente, ao mesmo tempo, cura a criança e desenvolve modo adulto. Para desenvolver modo adulto, então, essa pessoa precisa aprender comportamentos novos, mudar as crenças, ressignificar muita coisa na história dela. Então, a gente vai usar a psicoeducação, que é, por exemplo, ensinar assertividade, ensinar comunicação, porque aquela criança não permitiu que isso, quer dizer, não é a criança como se ela fosse culpada, não é isso, né? Mas porque ficou fixada lá atrás, não houve permissão para essa pessoa desenvolver certas competências fundamentais nos relacionamentos. Comunicação é uma. Exatamente. Não é? Então, assim, você precisa assertiva, ensinar a pessoa, né? Assim, e isso vai ajudando essa pessoa a desenvolver esse modo adulto de funcionar. Porque muita gente sai de um relacionamento e fala assim, mas eu não sei o que fazer. E é verdade, porque ela só aprendeu a funcionar daquela maneira. Aí você fala, não, você precisa ser diferente. Diferente como? Como assim? Não é do que está falando? O que é diferente? Né? E aí você fala assim, você precisa ser assertiva. Oi? Oi? Né? O que é isso? Vou passar a jogar tiro ao alvo agora para ser assertivo, acertar o alvo, então, né? então, o que é, né? Então, assim, você precisa realmente explicar. Não, então tá, tem essa técnica, então você vai ensinando a pessoa. Por isso que o processo de trabalhar qualquer dependência tem esses dois aspectos. Um terapêutico e o outro psicoeducacional. E é por isso que nem todas as linhas terapêuticas ajudam essas pessoas. Porque algumas linhas terapêuticas, o próprio terapeuta aprendeu
que ele não deve interferir. Exatamente. Então, o aspecto educacional... Oi? Tá falando de quê? Né? Eles não assumem esse lado. E a pessoa fica perdida, porque ela entende que ela precisa se desenvolver, mas ela não sabe muito como fazer. Aí a pessoa chega pra gente e fala assim, nossa, eu fiz terapia há tanto tempo e não resolveu nada. Porque ia lá, falava, e aí o terapeuta só falava pra mim, semana que vem a gente se vê. Não, mas isso aí conta esse problema. Não, esse problema aí, uma hora seu inconsciente vai trazer à tona. Você vai ter um insight. Mas a pessoa, ela não tem recursos. Ela não tem recursos, ela não tem o repertório emocional. Isso. Ela não sabe, ela não aprendeu aquilo. Isso. Então o cérebro não vai trazer algo que não é aprendido. E às vezes até retraumatiza, porque vai ficar falando de novo Porque e de ela vai novo, ficar de novo do frustrando. problema, né? Porque E a essa- pessoa sem fica se frustrando. solução. Sim, sim. E essa é a minha história e essa é a história de muitos pacientes que eu atendo. Eu fiz mais de 20 anos de terapia e eu já era psiquiatra quando eu percebi que eu não estava tratando direito a codependência. Nossa. Eu tive que chegar num fundo de poço, depois de uma separação conjugal em que foi muito dolorosa, e eu cheguei no fundo de poço, e eu já conhecia a codependência, já tinha estudado, mas eu não tinha percebido isso que eu estou contando para vocês hoje. E tem que ter esse trabalho com a criança interior, precisa curar traumas mesmo, e precisa desenvolver esse modo adulto, e precisa aprender com alguém. Então eu fazia com pessoas que não eram especialistas, e ok, né? Foram bons trabalhos em outras áreas da minha vida, mas na vida afetiva eu estava indo cada vez mais para o buraco, ladeira abaixo. E aí, então, quando eu percebi isso, eu fui para um grupo de mútua ajuda, MADA, CODA, participei por anos e busquei um terapeuta especializado em codependência. Eu entendo que isso é muito importante, porque você tem essa visão que eu estou passando agora, né? Exatamente, é o que a gente fala sempre lá no nosso canal, né? Fala, gente, tem coisas que é especialista. Você tem que saber. Você vai ao médico, você pergunta, você é o quê? Oftalmologista? Qual que é a sua especialidade? Você não vai tratar o seu dedão do pé que tá doendo com o oftalmologista. Entendeu? A terapia é a mesma coisa. Existem milhões de métodos e um vai se ajustar àquilo que você está precisando. E tem que procurar um especialista naquilo que você está. Porque senão a pessoa se cansa, se frustra, piora, traumatiza aquilo que a Lu falou, e acaba dizendo, não, já tentei tudo, já fiz terapia, não deu certo, agora vou abandonar a vida, agora vai ladeira abaixo, agora vou me entregar. Gastou dinheiro por muito tempo e não resolveu nada. E aí a pessoa fica traumatizada de fazer terapia, né? Sim, fica. Sim, exatamente Porque isso. tem essa questão do dependente, da dependência emocional, vamos dizer assim, que essa questão que a senhora falou da psicoeducação, por quê? Porque essa pessoa ela não está só. Ela tem uma família que tem esse padrão. Ela está vivendo no meio de amigos que tem esse padrão. Sim. Muitas vezes ela está dentro de um sistema religioso que fortalece esse padrão, não é? Como lidar com isso tudo? Porque a pessoa, ela fala, então eu vou ficar sozinha agora? Já ouviu isso? Já, nossa, mas todos os meus amigos são assim e tal, e eu vou ficar sozinha? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Vou ter que abandonar, né? Porque é uma questão ambiental, de meio, de convívio, né? Mas eu entendo, tem essa angústia, muitas pessoas têm essa angústia, inclusive muitas pessoas entram na terapia ainda no relacionamento e querem fazer o relacionamento dar certo na marra, e às vezes a pessoa o casal é incompatível. Então, realmente essa questão que você está colocando é muito importante, mas a gente precisa mostrar para essa pessoa que o mundo é bem maior do que aquele mundo que ela vive. Existem pessoas que ela pode encontrar, pessoas novas, e é natural que uma pessoa que trabalha a sua codependência comece a refazer um pouco o círculo social dela, se afaste um pouco mais de umas pessoas, se aproxime mais de outras. Por quê? Porque nesse processo de reaprendizagem é o que você falou, se ela estiver sempre com pessoas que estão ativando a criança interior ferida dela, fica muito difícil essa recuperação, fica muito difícil a cura dessa criança e realmente ela enxergar a vida de uma nova maneira, né? Eu vejo muito as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas você está mudando, você não é mais a mesma.
Você tá falando não pra mim? Como assim? Você nunca falou não pra ninguém? Você verdade. não vai fazer aquele bolo que você fazia pra gente todo final de semana, que você agradava a gente? Uhum. Não, esse final de semana eu vou à praia. Eu vou me priorizar, Vou né? me Não, Aí como assim se as priorizar? pessoas- Como assim você vai pra... Como assim você vai emagrecer? Você sempre foi assim, Uhum. não é? É. Então, tem todo um desestímulo, Sim. né, dessa pessoa que vão trazer, Do as meio, pessoas vão do ambiente. desestimular o meio para essa pessoa mudar, E né? deve Sim, ser muito sim. doloroso, É muito doloroso. porque você sair de um padrão para entrar em outro e dizer não para as pessoas que você ama, que você acha que tá fazendo bem, Uhum. nossa, deve ser doloroso demais, né? Veja, o bom é a gente entender que tudo isso acontece passo a passo. Ah, Né? Não é assim, você não vai ter que mudar tudo de uma vez só, todas. Não é assim. A pessoa vai tá, se. gradativo. E ela vai se fortalecendo. Então, isso que eu coloquei de aumentar ou de ampliar o modo adulto dentro dela, Uhum. vai dando força, vai dando, vamos dizer, a pessoa vai se sentindo forte para lidar com tudo isso. Então, por isso que precisa ser ao mesmo tempo um trabalho e outro, para que ela, se fortalecendo, não fique tão difícil. Ah, Porque se você entendi. pensar que a criança dela vai ter que fazer isso, ela não ia dar conta. Nunca. Entendi. Não é a criança, não é? Porque senão ia ser meio que forçado e ia doer, entendi. Não Não é? ia ter estrutura Estrutura, emocional para Uhum. manter isso, né? Isso, exatamente. E aí esse fortalecimento ele vem com o tempo, e aí é importante a gente falar isso porque as pessoas precisam entender que a terapia é processual. Isso, Algumas claro. pessoas elas querem 2, 3 sessões, Uhum. pronto, agora eu mudei minha vida, sou outra pessoa. Não, é para a vida inteira, eu costumo dizer, né? É uma viagem que a gente vai olhando a paisagem, a gente vai aprendendo a lidar, e é para a vida inteira. Não adianta a gente tentar querer tudo instantâneo, né? Tem coisas que não são instantâneas. E eu Claro. acho que a pessoa ainda pode tentar colocar a responsabilidade no psicoterapeuta, no terapeuta da mudança. Tipo assim, você que tem que fazer por mim. Não pode acontecer isso? Isso pode acontecer. Sim, De você acontece. falar, acho que eu não tenho que fazer nada, ele vai fazer tudo por mim e eu vou mudar. Mas E eu- as coisas vão mudar. E esse é o pensamento mágico que muita gente tem. Quer dizer, eu não preciso fazer muita coisa, né? O outro que vai fazer por mim, ou vai cair do céu. É um pensamento mágico. E ok, né? Faz parte da nossa cultura, existem várias situações de pensamento mágico, como o herói, por exemplo, a questão do alguém vai me salvar. É um pensamento mágico. Mas aí, quando a pessoa vai se trabalhando, ela começa a perceber que não. Ou eu faço, ou nada vai mudar. E no jeito que eu trabalho como psicoterapeuta, já deixo muito claro, que assim, vou deixando muito claro, porque assim, é claro que eu tenho que acolher essa pessoa, é claro que eu preciso, de certo modo, tem até um termo que é reparentalizar, né? Eu vou, de alguma maneira, ser o pai e a mãe que ela não teve, porque ela precisa, porque essa criança interior dela precisa disso por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trabalhando esse adulto dela para esse adulto assumir a função. Não sou eu que vou fazer esse papel, é o adulto que vai salvá-la. Entendi. É o adulto dela Exatamente. que vai curar essa criança e que vai salvá-la desse lugar e levá-la para um lugar melhor na vida. Que você fica fazendo esse papel só por um período. Só por um período, Entendi. exato. Quando eu percebo que a pessoa está se beneficiando. Agora, quando eu noto que a pessoa já começa a achar que ela agora pode depender de mim, eu falo, opa, já não está entendendo mais. Não é esse o processo. Aí Ela eu já... está transferindo o padrão, né? ela está transferindo. Então, tá bom, eu não encontrei o meu príncipe encantado, tá, mas você pode ser minha mãe que eu não tive? Você pode, né? Aí eu falo, não é bem assim. Ah, eles chegam a falar isso? Não Eu é já que... ouvi. Não, pra Eu já mim ouvi não falar. falaram dessa maneira. Não, Quero mãe, um terapeuta pra chamar de É meu. verdade, olha lá, tá vendo? Ela tá rindo aqui. Uma pessoa escreveu pra mim assim: não vou mais fazer terapia com você, porque eu quero um terapeuta pra chamar de meu. Como assim? Você quer um terapeuta pra chamar de seu? Não né? sou seu pai, não sou. Mas eu já ouvi. Ai, você vai. A partir de agora você é meu irmão mais velho. Ou você. Não sou. Eu sou seu terapeuta. Eu tô aqui, vou te apoiar, vou te acolher e vou te ensinar pra você poder andar sozinha, pra você Isso. poder seguir o seu caminho, né? Uhum. Porque o dependente, né? O codependente, ele tem muito essa questão de querer ser um salvador, de De querer outras ser pessoas. salvo, mas também tem isto de que eu não posso me salvar e também não posso salvar o outro. Porque se eu salvo o outro,
Ele não precisa mais Perde de a mim. graça. Ele acabou não o precisa encanto. mais de mim, né? Tem estudos, inclusive, né, É, que dizem que codependentes, né, que se relacionam com pessoas que são adictas, quando essas pessoas se recuperam da adicção, Uhum. ou elas abandonam o relacionamento, o codependente abandona, agora o cara se curou, ele parou de usar droga, ele tá bem, foi pra igreja, ele tá feliz, mudou de vida, arrumou um emprego, aí perdeu a graça, ou ela larga, ou essa pessoa deixa essa pessoa, ou ela começa a ser agressiva com essa pessoa, até essa pessoa voltar à condição antiga. Uhum. Ela fica falando, mas você usou droga a vida inteira? Ah, ela gostava desse padrão de salvar ele porque ele era Você usou adicto. droga a vida inteira, agora você acha que você é bonzinho? Você me bateu a vida inteira, agora você acha que você... Ela vai instigando essa pessoa, para essa pessoa voltar ao padrão antigo, para ela voltar para o ciclo. Muito interessante o que você está trazendo. Eu vou dar uma outra conotação, não é que ela gosta, porque as pessoas estão nos escutando, é importante que elas tenham mais clareza. É que assim, Não tem essa pessoa consciência, adoecida, essa pessoa, vamos dizer, o dependente químico com quem ela estava, né? Essa pessoa que está adoecida, ela atendia a necessidades emocionais dessa criança. Isso. Por exemplo, tá? Vou dizer que sou eu, né? Eu tenho um marido que ele é dependente químico. E eu tenho que resolver muita coisa, porque ele não serve para nada, não resolve nada, só fica bebendo, né? Então, eu me sinto poderosa, eu tenho uma sensação de que eu tenho mais valor, tá vendo? Ó, olha o quanto eu carrego, sustento né? essa casa Eu sustento essa sozinha. casa, o sangue, olha como eu sou poderosa. Às custas da fraqueza dele. Nossa. Quando ele se fortalece, e aí, né, muda de vida, como você falou, arranja emprego, tudo aquilo, eu começo a perder minha função. Quer dizer, criança que estava tentando melhorar a autoimagem e a autoestima dela. Em cima dessa estratégia, ela começa a se ver como inútil ali e fraca de novo. Então, não é uma questão de gostar ou não gostar, porque tudo isso é muito inconsciente, entende? É um processo inconsciente, mas foi assim que surgiu o grupo de codependência. Foi assim que surgiu a ideia da codependência. Porque as pessoas percebiam que quando os no caso chamavam de alcoólatras do passado, quando os alcoólatras se recuperavam, as mulheres entravam em parafuso. Né? Que foi o primeiro grupo nos anos 1955, por aí, né? E aí começaram a perceber que, opa, tem alguma coisa aqui. Assim se descobriu a codependência. Por isso... Se sente forte somente com a fraqueza do outro. Às custas, né? Por quê? Para o outro sendo fraco, aparece a força dela. Entende o que eu quero dizer? Porque ela resolve tudo, ela paga as contas, ela que trabalha feito uma louca, ela que cuida das crianças, ela que faz as compras do mês. Então, às custas da fraqueza do outro, ela se sente com uma autoimagem mais poderosa, uma autoestima melhor. E quando o outro se fortalece, ela perde esse lugar. Então, e ela não sabe o que fazer, porque ela continua sendo a pessoa com autoestima baixa, com autoimagem prejudicada. E aí tudo isso começa a aparecer. E agora, qual que é a minha função? Para onde eu vou? Não é? Por isso que eu falo que eu acho que as pessoas têm que ter alguma missão de vida, né? Para não dizer que você vai precisar de um relacionamento para ter alguma coisa. Antes de tudo, eu acho que na vida da gente, a gente tem que ter uma missão nessa terra. E aí, fora isso, vem as outras coisas. Eu acho que Deus nos fez assim. Eu diria... Porque senão atrapalha eu tudo. diria só de uma outra maneira, assim, não que a gente tem que ter, mas que a gente tem. A gente precisa encontrar. Isso, não é? Então, a gente precisa encontrar, porque eu também acho que a gente não está aqui à toa, não é possível. Veja, toda a inteligência que fez o nosso corpo, a gente que fez medicina sabe. O nosso corpo é de uma inteligência, uma engenharia maravilhosa. Agora, pensa, a natureza toda, o ecossistema, tudo isso caminha por acaso? Então, a gente foi colocado aqui por acaso? Não. Eu também não acho. Não. Então, eu acho que algo maior. E esse é um ponto fundamental no trabalho da recuperação da codependência, que a pessoa tire o foco do outro para me salvar, que ela assuma esse lugar e ela encontre o seu caminho, ela encontre o que a faz feliz, que não vai ser alguém. Não funciona assim. Não. Exatamente. O alguém, ele constrói, ele contribui, né? Complementa. Ele não salva. Pode, né? Pode. Não, Quando é saudável, quando é saudável assim, tem que ser assim. Eu estava lembrando, né? Eu tive uma paciente uns anos atrás, muito interessante, que
durante muitos anos, ela é evangélica e tal, e ela orava por esse marido. O marido era alcoólatra, o marido não sei o quê. E ela ia pro monte, ela fazia todo aquele processo e sustentava os filhos e tal, e aquele homem daquela vida. Um belo dia, também vai pra igreja. Ele foi numa reunião lá na igreja e ele parou de beber e ele mudou de vida e ele arrumou um emprego, começou a não sei o quê. E aí ela veio procurar terapia. E ela veio procurar terapia revoltada. E ela falou assim, onde já se viu? Eu, durante tanto tempo na igreja, agora ele acha que ele é mais espiritual que eu. Agora ele acha que ele é mais crente que eu. Ele acha que ele sabe mais da Bíblia do que eu. Olha que absurdo isso. Quer dizer, ela ficou numa ira. Eu falei, mas não era isso que você queria? Não, era, né? Mas não tanto assim também, né? Mas que é uma competição, né? Então não pode. Vocês estão com frio? Estão com frio, Um né? pouquinho. Um pouquinho. Tem como... tá com frio, doutor? Eu tô um pouquinho. Tá com frio eu aqui, tô né? também aqui. Eu também. Não tô fria. Diz que melhora o Comida, metabolismo da gente, então eu fiquei meio quieta. Meu Deus O do frio é céu. bom. Não tem aquelas pessoas que entram na banheira de gelo Sim. pra melhorar e falam assim, gente, eu acho que eu... Não, eu não sou eu capaz. não Eu não cheguei sou nesse capaz. nível evolutivo Não, da eu também vida. não. Não sei se o técnico tá aqui, se ele ouviu. Tem como melhorar? Esquentar. esquentar. Eu não sei o que é Esquentar, abaixar o... Se puder, só um pouquinho que... Essa coisa de aumentar o ar-condicionado, a gente nunca sabe o que a pessoa está se falando, né? aumentar o diminuir. Aumentar A temperatura. A Tá muito temperatura. frio aqui, rapaz. É você não tem esquentar. noção. Se puder Salva esquentar mais um nós, pouquinho. salva nós. Você percebeu a diferença? Eu já me imaginei dentro da banheira de gelo, Misericórdia. melhorando o metabolismo e a mente. Aí, obrigado. Obrigada. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Onde aí essas estava? você falou, Peraí, dessas deixa eu pessoas... sair daqui. Ah, ele Melhorou, precisa. melhorou. Pera um pouquinho. Obrigado. Eu faço a contagem, tá bom? Vocês vão- Tá. Ah, Tá. tá bom. Precisando de água? Tem água aí? Eu tenho aqui bastante. Eu tô precisando. Obrigado. Então, essa de vocês, vida É, vida integrativa. Que Vida bom. integrativa. Chique. É, que ótimo. Então, como você estava falando, que aí o marido melhorou, foi para a igreja, melhorou de vida, ficou bem. Olha, tudo que eu sempre orei a Deus foi isso. Mas aí surgiu algo que ela não gostou. O que ela não gostou disso? Ela está competindo com ele? Ele não pode ser melhor porque que ela? eu me sinto importante nesse papel de me colocar como vítima vulnerável. Agora todo mundo olhava pra mim, todo mundo orava por mim, todo mundo... Eu tinha atenção das pessoas. Agora, Entendi. com essa pessoa melhorando, quem sou eu? Eu só sei viver assim, Entendi. né, doutor? Então, veja, existem sempre algumas vantagens psicológicas na pessoa, mesmo que ela esteja num relacionamento que seja tóxico, que seja abusivo. Então, não é à toa que ela está nesse relacionamento, ela tem alguma vantagem psicológica. Quando a gente fala vantagem psicológica, não necessariamente é algo positivo, mas pode ser como você acabou de falar, e como eu falei anteriormente, de que essa pessoa se sentia mais forte, se sentia mais poderosa. Então, tem algo que naquela relação estava equilibrado, de algum modo, e quando ele muda dessa maneira que você explicou, desequilibra tudo. E ela não percebe claramente, mas aí vai por várias emoções começam a surgir. Sabe o que eu já ouvi? Como A essa pessoa da falar raiva. assim, da raiva, a pessoa fala assim, não, agora, e que ele melhorou, que ele mudou e tal, não sei o quê, agora ele vai me deixar. Agora ele vai me deixar. Porque agora ele tá trabalhando, ele tá ganhando dinheiro, ele tá indo pra academia, ele tá... Não, agora eu vou perder ele. Né? Tem esse medo. Tipo, Mas a pessoa tem tá- que evoluir junto, né? Eu acho que o bonito do casal é os dois evoluírem juntos. Então, mas a aí pessoa não nesse tem a caso... consciência. Mas veja, se a pessoa tivesse no modo adulto, Ah, seria tá. muito simples de entender. Entendi. E de se adaptar. Porque nós, enquanto adultos, somos extremamente adaptáveis. Mas pensa que uma pessoa tem uma psique emocional de 5 anos de idade. Isso. Ela não sente essa possibilidade de se adaptar. Ela tem medo do novo. Ela sente que é um risco o novo. Então, ela está em outro lugar, né? Entende? Eu fazer uma comparação, não sei se tem muito a ver, assim, mas
Eu lembro que meu professor falava assim, nossa, quando você for fazer uma modulação hormonal num casal, você vai fazer na mulher, tem que tomar muito cuidado, que você vai repor os hormônios, ela vai melhorar, ela vai ficar bem, e ele vai ficar ruim, aí vai haver separação. Então, você tem que fazer na pessoa e tem que fazer no outro, porque aí os dois vão regular, fazendo uma analogia só. Mas faz sentido. Hormonalmente o homem também e a mulher, porque senão um fica ótimo, nossa, agora eu tô me sentindo melhor, o humor melhorou, a vida ficou mais linda, e o outro não ficou assim. Então, se regular, tem que regular os dois. É interessante, né? Porque por isso que eu acho que o casal, eu acho que é uma sinfonia de equilíbrio aí, né? Que precisa de um adulto para orquestrar. Precisa, pelo menos de dois adultos. Seria melhor ter dois, né? Dois adultos. É isso, dois adultos. E essa dependência, ou essa codependência, ela se forma na infância. Ela Sim. vem naturalmente Então, geralmente, como a gente falou, disfuncional. geralmente na infância, sim. É isso que a gente falou, né? Do ambiente onde existia, né, situações adversas, a gente chama de eventos adversos na infância, né? Então, a criança viveu, por exemplo, ela não foi atendida numa série de necessidades emocionais dela. Por exemplo, a atenção não foi suficiente, amparo, segurança. Por exemplo, uma criança que está numa família que os pais brigam muito, ela se sente sempre insegura, ela está sempre se sentindo ameaçada, porque nunca sabe o que vai acontecer ali. Então, assim, várias disfunções familiares, a criança é a parte mais frágil, né? E ela não tem essa, como a gente falou, essa capacidade adaptativa. Embora a criança crie estratégias rapidamente, a criança não é burra, ela cria estratégias. E o grande problema é que as estratégias que ela cria naquela época, ela continua a usar pela vida adulta nos relacionamentos afetivos. Esse é o grande problema, né? Por quê? Por exemplo, uma criança na codependência, ela pode entender que se ela for boazinha, se ela fizer tudo o que a mãe quer, se ela preencher as expectativas deles, se ela pensar muito mais nos outros do que nela, então, ali naquele ambiente, ela vai sobreviver melhor. E pode ser totalmente funcional que funcione ali. naquele momento, Naquele sim. momento, sim. E aí continua fazendo isso pro resto da vida. E aí é que começa a Esquece confusão. de si. Virar a síndrome da menina boazinha. Sim, por Da exemplo. boa menina. Né? E aí começa... De boazinha não tem nada. Gente, Eu mas cadê a no meu boazinha livro- nisso? no meu A pessoa livro- não é boazinha consigo. No livro Viva, né? Aham. Eu tenho um capítulo que chama Por que somos tão bonzinhos? E é um dos capítulos que eu mais gosto, que eu falo o seguinte, que eu vivi muito tempo com um bom menino, assim, do bom menino, né? E eu disse que eu escrevo que me tornar um bom menino foi uma busca egoísta por aplausos, por validação, e que no final a vaidade tomou conta da minha alma. Eu acho isso uma frase Muito profunda, muito legal, muito realmente. legal. porque eu me tornei um vaidoso, um bonzinho vaidoso. Olha como eu sou bom, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu sou uma pessoa caridosa, olha como eu vivo para os outros, olha como eu não me cuido, porque tudo meu é para os outros. E isso foi me levando ao fundo do poço. Claro. Porque eu não me valorizava, ninguém me valorizava, eu sempre me sentia injustiçado, e até por Deus, entendeu? Por quê? Porque, Deus, eu sou tão bonzinho, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu ajudo todo mundo, por que isso está acontecendo comigo? Qual que é o problema? Mas não tem, Jesus não falou amar ao próximo como a ti mesmo? Então tem que amar primeiro a si Então, mesmo, mas né? o bonzinho, ele acha que ele vai receber a validação e o cuidado de todo mundo pelo fato de ser bonzinho. Isso. Então ele doa muito, e aí quando ele não recebe, vem aquela frustração, Sim. aí vai para agressividade, aí vai para uma série de gatilhos emocionais Sim, sim. ruins, né? Esse é o esquema do autossacrifício. Né? Então, eu me sacrifico para o outro, para receber do outro aquilo que eu preciso. E aí a segunda parte não acontece, né? Mas não Esse é o grande problema. que a Porque pessoa você se faz pra sacrifica, mas não tem o retorno. Porque o esquema, na infância, poderia até, como a gente falou, funcionar. Mas na vida adulta, como você falou, se eu não me valorizo, o outro não me valoriza. Então, não tem esse retorno, não fecha a conta, Não né? fecha. Exato. Mas normalmente a pessoa que está nesse autossacrifício, ele fala assim, não, mas eu faço para as pessoas, mas eu não quero nada em troca.
Sim, sim. Aí eu falo assim na mas não é terapia, assim, não. doutora, na hora que uma pessoa fala isso pra mim na terapia, eu falo, então por que você tá reclamando? Gente, a gente não é santo. Não, Diferente não, do é santo. claro que a gente quer alguma coisa em troca. Sim, Todo mundo quer algo em Mas, troca e tá claro. tudo bem. Uhum. Se você trabalha, você quer o seu salário. claro. Se você, não é? Uhum. Se você é profissional, então a vida é uma troca justa, Sim, não uma troca sim. injusta, é o ganha-ganha. Uhum. Só que a pessoa que está nesse autossacrifício, ela dá muito, ela cria uma dívida É. inconsciente, Uhum. né? Para a Uhum. pessoa também não sair da relação. Ela aprende, olha o tanto que eu fiz por você, agora você vai me deixar. Uhum. Olha o tanto que eu investi em você, agora você vai me deixar. Ela cria na outra pessoa uma dívida inconsciente, né? Ela quer criar. Não Verdade. necessariamente ela consegue criar. Normalmente não consegue. Mas Esse é o normalmente ponto. a pessoa vai embora e Isso, deixa né? ela, né? Então, porque esse é o plano, né, do autossacrifício, né? E assim, se eu for legal, se eu for boazinha, se eu fizer tudo por ele, ele vai ver quão maravilhosa eu sou, ele nunca vai me deixar. Ele não vai. Ele não vai encontrar uma mulher assim tão legal quanto eu. Então, é todo um plano da criança interior. Importante a gente deixar muito claro que não é a pessoa adulta fazendo um plano desse. É o plano da criança interior e ela acredita que isso pode funcionar. Mas, como você falou, não funciona. E o tratamento, você falou que é a terapia do esquema e ele é um processo, né? Tudo é um Sim, processo sim. e ele demora anos, como que funciona? Então, costuma demorar anos, porque a gente está falando de algo que tem as raízes lá muito profundas Muito dentro da profundas. pessoa, né? Muito, assim, costuma, porque assim é todo um processo lento de reaprendizagem, né? De como a gente falou agora há pouco, de como se comportar agora, de como eu vou lidar com as outras situações. Muitas vezes a pessoa está no processo em que ela tem dificuldade de mudar. Então, não é uma coisa tão simples mudar. A gente sabe que é mais fácil falar do que fazer Com uma certeza. mudança. Então, assim, da pessoa entender o que eu estou falando na terapia, ou o que ela percebeu na terapia, e ela fazer a mudança na vida dela, Absorver e realizar. isso, tem um tempo. Agora, você imagina uma reestruturação geral. Porque é uma reestruturação E geral. é na base, né? Porque é na infância. E às vezes é intrauterino. A gente tem que começar a entender que Sim. os nossos processos mentais, os nossos modelos mentais, muitas vezes eles, no momento da concepção, eu li não li, eu vi um vídeo de um neurocientista falando que no momento da concepção do espermatozoide com o óvulo, ali já pode criar trauma. A criança já pode ser concebida ali, naquele momento, com trauma. Por exemplo, se for um estupro, se for sim. uma situação, sei Sim, lá... onde há um conflito importante. Um conflito, o casal brigou, tem alguma coisa ali, alcoolizado, drogado. Uhum. Naquele momento já pode criar ali, no momento que o feto já vai se formando, já criou esse padrão de rejeição, de abandono, de trauma, de tudo. Então é muito profundo isso que a gente está A falando. primeira fase que forma, os primeiros 3 meses, é a parte cerebral, né, do feto. Sim, Então sim. é onde eu acho que surgem os maiores traumas. É nos 3 Então, primeiros às meses vezes, a gente de está falando gestação, de né? algo intrauterino. Sim, pode Né? ser. Algo pode ser. intrauterino. Algo que está lá atrás, algo que vem dos pais, de modelos familiares. Uhum. Então, as pessoas que se encontram nesse padrão, primeiro, eu sempre falo isso, se acolha. Não, porque tem uma tendência do autossacrifício, mas eu sou horrível, eu sou uma pessoa assim, porque ficar usando palavras autodestrutivas. Não, peraí, tem algo aqui, é um padrão que eu aprendi, mas eu posso aprender outro. E vai demorar um tempo, Isso. vai ter conflito, vai ter fracasso, vai ter sucesso, vai ter tentativa e erro, mas eu vou caminhar para um caminho diferente. Mas não é 21 dias, né, que o pessoal promete aí. De jeito 21 nenhum. dias você faz uma nova neuroplasticidade cerebral. Se fosse Não é assim, então tava ótimo. 21 Eu tá tenho o lá. livro 21 Dias para Nunca Mais, né? Que é um livro que durante 21 dias tem um capítulo e um exercício para as pessoas fazerem. Mas no livro eu explico que sim. não é 21 dias. 21 dias é para você, seu Começar. cérebro começar a entender que O tem alguma coisa start, diferente. né? Mas é para a vida inteira. Concordo plenamente. E eu acho que toda pessoa tem alguma criança interior ferida em alguma parte, né? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a gente, de novo, a gente não pode dizer toda pessoa, porque
Mas, assim, é natural que a maioria das pessoas tenham. Vamos colocar assim, que fica melhor, né? Aham. Por quê? Porque não existem pais perfeitos. É. Existem pais que, nossa, fizeram tudo certinho, tudo que a criança precisava, exatamente, nem mais nem menos. É muito difícil, né? Assim, pessoas que são pais e mães sabem como é difícil essa tarefa, especialmente pais que às vezes não têm experiência, não têm manual direito para essa história, né? Então, é muito difícil. E mesmo que os pais sejam excelentes, por exemplo, um pai, ele é um diplomata. E ele tem que mudar de país de ano em ano, de 2 em 2 anos. Isso pode gerar muitos traumas nos filhos. E ele não é que ele é mau pai. Ele só não foi presente e a criança entende isso como algo Ou ruim. a criança teve que trocar muito. Ela teve que trocar de escola, por exemplo, trocar de sociedade, trocar de país. Então, a criança tem que começar tudo de novo, a vida social dela, perder aqueles amiguinhos. Então, mais nesse sentido, eu estava dizendo. Então, isso pode criar traumas e não é culpa de ninguém. Exatamente, exatamente. É a vida. Tem o Traje a Rigor tem uma música muito legal que eles falam assim: meus 2 pais me tratam muito bem, meus 2 pais me dão muito carinho, meus 2 pais me dão apoio moral. Aí depois eles falam assim: não vai dar, sim, não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Tem que ter com então, alguém até quando o revoltar. pai é perfeito, a criança vai criar, peraí, tem um trauma aqui, vou ter que criar alguma coisa, tá muito bem aqui, Tá né? muito bom. Eu acho que com 12 anos, eu acho que toda pessoa já devia começar a fazer terapia. Aliás, com 7 já fecha tudo, né? Com 7 em diante. Porque até 7 a criança não tem filtro nenhum, né? E vai absorvendo tudo. Eu acho que com 7 anos toda criança tinha que fazer terapia, tinha que ter em todos os colégios essa psicoeducação aí. Exatamente. Pois é, né? É Mas... um mundo. A Até Lucy que Rai nós- falava isso, né? No livro A dela. Lucy Hay, ela fala falava. da cura da criança interior. Ela fala que toda escola tinha que ensinar isso, né? Tinha que ensinar inteligência emocional, tinha que ensinar Sim, relacionamento. relacionamentos Gente, que coisa mais familiares, importante na vida do que relacionamento? Não existe essa matéria em lugar nenhum. Não, tinha que ter. em É tudo. claro, exato, porque dentro dessa matéria poderia acontecer a inteligência emocional, poderia acontecer várias outras correlatas, mas as pessoas não têm isso. Então vão Não para a tem vida isso. assim, sem esse preparo, que é tão importante. E o que eu acho interessante no padrão dependente, né, codependente, é que muitas vezes a pessoa que tem o padrão, ele tem uma dificuldade de perceber esse padrão. Por quê? Porque normalmente ela não é uma pessoa agressiva, ela não é a dita abusiva ou tóxica, ela é a boazinha, ela é a que tá ali ajudando todo mundo, tá ali fazendo para todo mundo, normalmente, né? Não todo, como você está dizendo. Normalmente ela tá ali, é aquela que organiza o aniversário, é aquela que faz isso, é aquela que faz aquilo. Então traz um ganho para a pessoa, às vezes, ser assim, até ela perceber que isso não tá trazendo a maturidade. Como é que ela identifica isso? Veja só, você trouxe agora um tema que eu acho que é muito importante clarear, que é assim, existe uma visão de que a codependente é assim, né? Que é a pessoa boazinha, a pessoa que se sacrifica pelo outro, é a pessoa que se subjuga ao outro, pessoa que quer muito validação externa. Existe essa visão. Mas uma série de autores hoje já trabalham com uma divisão importante dentro da codependência, que é o codependente passivo e codependente ativo. Né? Então, é importante entender que esse modelo, esse perfil que você traçou, é mais do codependente passivo. O codependente ativo, e aliás, é importante dizer que uma boa parte dos homens que têm codependência são codependentes ativos. Então, é um outro perfil. Né? Eu vou falar só de alguns detalhes. Né? Então, não é esse perfil que se sacrifica, que se submete, não é. É um perfil assim, uma pessoa que tem a mesma crença, preciso de alguém, porque isso é geral da codependência, preciso de alguém para poder ficar bem, para poder ficar emocionalmente bem e feliz, porém, eu preciso ser aquele que domina na relação. Então, aí você vai encontrar uma série de codependentes abusivos. Então, é interessante o que você falou, né? Por quê? Porque ele quer ser o que domina. Então, por exemplo,
Esse tipo de pessoa é muito ciumento, é muito controlador. Então, ele quer a senha do seu celular, né? Ele quer ter uma localização, né? Quer te rastrear quando você vai para cá e para lá. Quando você chega 10 minutos depois do horário normal do trabalho, pergunta, mas o que aconteceu que você chegou 10 minutos depois? Então, assim, é um outro tipo de codependente. Também está muito focado em fazer o outro entrar dentro de uma forma para ele poder ficar bem, só que por um outro caminho. Entendi. Então, é muito importante porque De trazer controle, isso de controle, de controle, de de controle. monitoramento. E aí, então, costuma ser muito ciumento, muito desconfiado. Então, assim, ele é aquele que vai pegar o seu celular quando você estiver tomando banho para ver, peraí, deixa eu ver essas mensagens do WhatsApp aqui dele, né? Então, assim, é um outro tipo de padrão que pouquíssimo se fala e que é muito importante, porque é muito Tem comum muito. também. Nossa, Muito é comum, muito muito comum comum. isso. Muito Eu comum. achava que isso não era problema, porque eu escuto tanto isso, que isso é comum. Mas mais de mulheres, né? Mulheres fazerem isso, serem desse jeito, né? De desconfiarem do marido e ficarem vigiando ou rastrearem o Isso WhatsApp dessas com a pessoas. internet, hoje em Sim. dia, Né? com as redes sociais, Sim. isso está virando Sim, isso se complicou uma muito. coisa muito forte. É verdade. Então, sim, tem muitas mulheres, mas o que eu quis dizer é Você assim... falou dos homens. o que eu quis dizer é que as mulheres se dividem mais entre passivas e ativas. E os homens codependentes são geralmente codependentes ativos. Até porque a nossa cultura também tem vamos dizer, é um fator na história da gênese da codependência, né? Então, a nossa cultura, ela já coloca o homem nesse lugar de você que é o poderoso, você que tem que mandar na tua mulher, você que, né? E coloca a mulher, não, você precisa ser mais submissa, você precisa ser mais boazinha. Então, a cultura já dá esse empurrãozinho para que existe essa diferença. E eu, assim, eu tenho essa teoria que eu ainda não posso dizer que eu fiz um estudo científico, eu não fiz, mas que por toda a minha prática, o que eu percebo é que por trás da violência doméstica, por trás de muitos desses homens que são violentos, existem codependentes ativos. Não necessariamente narcisistas. Porque quando você vai para a internet, é uma confusão na internet, né? É uma salada, né? Então, hoje, um monte de tipos são narcisistas. É mau caráter, é narcisista, ponto, final. Agora tudo é narcisista. Tudo é narcisista, né? Misericórdia. E aí o que a gente percebe, o que eu percebo no trabalho, é que muitas pessoas que as pessoas chamam de narcisista são codependentes ativos. Então, por exemplo, começa a atender uma paciente que ela fala, meu marido é narcisista, vamos supor, vai trabalhar comigo, o meu ex, né? Ele era um narcisista, aí ela começa a explicar como ele funcionava. Aí ela fala assim, mas ele era empático, num monte de momentos, ele é um super bom pai. Ela começa a explicar, aí fala assim, você está percebendo que esse não é o perfil de um narcisista? E aí a gente descobre que ele, provavelmente, eu não fiz o diagnóstico da pessoa, porque a pessoa não passou comigo, mas eu digo, olha, provavelmente ele é um codependente ativo. Nossa, você era passiva e ele é o ativo. Entendi. Né? Então, assim, existem muitos casos, eu percebo claramente, de agressores, pessoas que são abusivas, que são codependentes. Por isso que eu quis trazer esse ponto. E normalmente ele vem para terapia. E ele vai para terapia. Sim, o codependente ativo vai para terapia. Ele é assim. Sim, diferente do narcisista. Entendi. Que não vai para terapia. Ele não acha que tem uma coisa errada com ele. Mas muitos codependentes, aliás, esses codependentes chegam na terapia e falam assim, doutor, eu acho que eu sou narcisista. Mas eles já estão ali na terapia comigo. Eu falo assim, de tanto falar que eu sou, eu acho que eu sou. E às vezes o parceiro dizia, acho que você é narcisista. Aí a pessoa vai me procurar. E aí você percebe uma pessoa que sente culpa, uma pessoa que tem remorso, uma pessoa que tem empatia, tem um monte de qualidade. Você vê que ela não se encaixa no padrão do narcisista, nos critérios diagnósticos do narcisista. Entendi. Então, é muito difícil hoje para as pessoas, porque elas querem diagnosticar maridos e mulheres e etc. E às vezes elas não têm às vezes o medo todo o conhecimento dele necessário. ser abandonado é tão grande, entendeu? Que ele entra nesse processo, porque a criança, quando ela não vai perder o controle, ou ela corre, se esconde, ou ela vai para agressividade. Sim. Então, é o padrão da criança. Então, o homem... eu atendi uma vez um homem codependente também, ativo,
que a mulher fez uma bariátrica, emagreceu, ficou bonita, tal, colocou silicone, né? E esse homem ele ficou descompensado. Descompensado. E aí ele colocou um negócio que chama tag, não sei, que é um rastreador da Apple, dentro do carro dela. Nossa, olha e isso. E aí ele começava a ficar angustiado, por quê? Porque ela ia do trabalho, para casa, para o mercado, para uma academia. Normal. E ele ficava, não é possível. E isso foi trazendo uma angústia gigante, né? E aí ele contou para ela. Ele falou, olha, eu tô ele colocou, como é que fala? Detetive atrás, não sei o quê. Ele contratou uma pessoa, que coisa doida. Não, eu já vi várias pra casos. mandar mensagem pra mulher dele pelo Instagram, como se estivesse paquerando a mulher dele, não sei o quê e tal. Não sei o quê. Aí ela escreveu Pra assim. testá-la. Pra testá-la. Aí ela escreveu assim: olha, você me desculpe, mas eu sou casada. Não sei o que, foi lá e bloqueou. Aí ele falou: olha aqui, ela bloqueou. Eu falei, mas não é isso que ela tem que fazer? Tá certo? Ela falou que é casada, bloqueou. Porque ele entrou numa angústia terrível. Mas ela Com medo de emagreceu. perdê-la. Ela emagreceu, mas ele era obeso? Não. Ele era normal. Não. Mas percebe, tá. tinha um equilíbrio ali. Ele se sentia seguro, provavelmente ele se sentia seguro às custas da obesidade dela. Por isso que eu tô Você trazendo a entende? questão da A coisa do codependência. equilíbrio que eu Exatamente. falei antes, das Sim. vantagens psicológicas. Então, assim, essa mulher gordinha assim, ninguém vai querer e ela nunca vai me deixar. Isso. Entendeu? Entendi. Se sentia, era uma falsa segurança, você vê que é uma coisa infantil. Nossa. A criança vê a vida de uma maneira muito restrita. Então, ela tem essas imagens, assim, ela tem essas conclusões simplistas da vida. Percebe? E aí, na hora que a mulher emagrece, fica bonita, está se cuidando, aí isso tudo vai por água abaixo, né? Vamos dizer, a segurança afetiva, emocional da criança, dele, é que começou a aparecer. Mas quem disse que ela não ia abandonar ele Não, gordinho? não, aí eles vieram pra terapia. Ela podia abandonar Eles ele vieram na gordinho. terapia. Então, eles Mas você vieram. percebe Não, eu que... entendi, eu só tô falando uma opinião, É assim, que claro, pode claro. Mas ser. eles vieram Claro. pra terapia e a terapia inteira, eles ficaram, sei lá, uns 4, 5, 6 meses fazendo terapia. Toda a terapia era uma afirmação dela dizendo: eu não vou te abandonar, você é meu marido, eu te amo, fique em paz, tá tudo bem. Para até ele entender esse processo da codependência ativa. Mas você ele percebe tinha. que é interessante isso que você está falando. Muito Por legal. quê? Porque ela não tem como solucionar a criança interior ferida dele. Exatamente. Ela não tem esse poder de curar. Por mais que ela fale isso, não tem como. Você sabe que você me fez lembrar uma história que eu vivi, né, num casamento anterior? Que, assim, ele era... Quando a gente estava namorando, ele não se apresentava dessa maneira. Tinha uns aspectos de codependência, mas nada demais, né? E depois que a gente se casou, ele começou a viver em função de mim, demais. E ele tinha uma necessidade de receber abraços, de receber validação e prova de amor todo dia, diária. Então ele precisava de prova de amor todos os dias. Desculpa, agora eu me perdi. Quem estava falando? Tava Vou falando botar Você aqui. estava com Da codependência do seu ativa. relacionamento, você estava falando da codependência. Não, você Aí, estava Eu falando... tava falando do meu paciente que a O moça emagreceu. casal. Então, tá. Exatamente. Até que perfeito, obrigada. Até que chegou um momento que eu falei, não tem abraço que eu dê, não tem validação que eu dê que vai curar a criança interior dele, porque ele não se acha merecedor de ser amado. Essa é a crença da criança dele. Então, não tem para onde ir nessa relação, não tem como. Porque o que ele achava, que se eu validasse e desse o afeto que ele precisava todos os dias, provasse o amor, ia estar bem, mas assim, a prova de amor tinha validade. No dia seguinte já não valia mais. Nossa, mas Entende? que é cansativo. Cansativo e sufocante. A criança, né? Nossa E Senhora. como a criança tem que ser todo dia e tem É. que ser sempre superficial. Por exemplo, eu te amo, um abraço. Então, Embora seja importante dentro do relacionamento, o beijo, o abraço e Sim. tal, mas é superficial, porque o adulto se relaciona com o quê? Com os valores, com claro. compromisso. Aham. É muito mais profundo o relacionamento. Mas só para mostrar que por isso que a esposa do rapaz que você falou É. dizia para ele todo dia, mas eu te amo, você é meu marido, mas não adianta, não entra na cabeça. Não. Por que não entra na cabeça? Porque aquela criança É. tem a crença, É. eu não mereço ser amado. Mas aí ele Né? foi pra terapia?
Mas não, eu acabei saindo do relacionamento, não teve jeito mesmo, eu saí. Porque eu via que ele não aceitava que ele tivesse uma codependência, e eu falei, tá bom, é a opção dele, né? É a escolha dele, mas para mim já ficou sufocante demais, né? Passou a ser muito sufocante, Fica muito cansativo, como você sufocante, falou. Fica um relacionamento que você não consegue construir nada. Você não constrói. Você fica o dia inteiro ali. Você fica ali no esforço e não constrói, né? A pessoa não... Porque, veja, você não pode ficar provando o amor todo dia. Imagina, você tem mais coisa que fazer na vida. Oxe, tem muita gente para ajudar. Eu tenho um amigo psicanalista que ele falava o seguinte, né? Que quando você está num relacionamento assim, é como cuidar de uma criança. Como estar se relacionando com uma criança. Só com uma diferença. A criança cresce. Quando você cuida de uma criança, você tem que dar beijinho todo dia, dizer que ama. Essa criança cresce. Sim. Quando você está com um adulto com esse padrão, não. Ele não cresce. É. Então fica a vida inteira dentro dessa síndrome de Peter Pan ali, criança a vida inteira. Não entendi isso. Você não entendeu? Não. Por exemplo, se eu tô cuidando de uma criança, se a gente tem um bebê, eu dou beijinho no bebê, digo que amo. A criança é criança mesmo. É criança de verdade. Entendi. A criança vai crescer. Tá. Vai virar adulto. Então tá tudo bem. Até um período. Quando você está se relacionando com um adulto que tem esse padrão... Que tem essa criança interior não adoecida, ele não vai pra frente. Fica a vida inteira assim. Por quê? Porque se não mudar ajuda, fica assim. Mas eu perguntei no início se tinha tratamento. Tem. Mas Sim. a pessoa tem que querer. Esse ela é o ponto. tem que entender. Assumir que tem um problema. Isso. Entendi. É que agora eu confundi. Então tem essa criança adulta, esse adulto não tem jeito que ele tá adulto. Mas se ele entender, compreender e aceitar, ele pode mudar. Mas era, no caso, né, do seu ex, que você falou, deixa pra lá que ele não quer mesmo, né? Nem aceitava. Não, nem aceitava que tivesse uma codependência. Então, não tinha ponto de partida, né? Não tinha como andar, caminhar. E é tão bonito quando a gente faz o exercício da criança interior, né? Que pede pra pessoa voltar, pegar a criança, abraçar. Eu tenho o Serginho, que é um bonequinho que eu mandei fazer. Que é uma ex-paciente minha que faz, né? Então... Tem a Luizinha também. Ela fez, depois que a gente começou a se relacionar, a Luluzinha. Mandou. Eu tenho. E é um bonequinho, é minha criança interior. Sim. Entendeu? Tá. E aí, quando você faz esse exercício da volta, da criança interior, do encontro, do acolhimento do adulto, agora cuidando. É lindo quando você vê as pessoas, né? É lindo, chorando nossa. E se quebrantando, né? Eu acho que é um dos exercícios mais lindos, assim. E você sabe que uma das coisas que, dentro desse tratamento e da recuperação, como você perguntou no começo, é a pessoa ter um relacionamento com essa criança, manter esse relacionamento. Porque é um processo de reparentalização que ela vai fazer. Então, é preciso que ela conquiste a confiança dessa criança, converse com a criança todo dia, por exemplo, numa primeira fase, pelo menos, né? E ela vai curando aos poucos essa criança. Então, sim, tem esse momento que você falou, que é da pessoa sacar, da pessoa perceber, conseguir sentir essa criança, mas tem também o dia a dia, né, na vida da pessoa, que é no dia que ela não está lá na terapia, mas que ela precisa conversar de manhã, por exemplo. Como é que você está, querida? Como é que você está hoje? E você ia falar, ai, Betinha, como é que você está hoje, querida? Não é? O que você precisa de mim? O que você gostaria que eu fizesse por você hoje? Ou, se de repente surge alguma emoção negativa, aí eu falar, opa, deixa eu olhar para ela. O que está acontecendo aqui? Qual que é teu medo? Qual foi a insegurança? O que aconteceu? Então, é esse processo que vai curando essa criança, não é? Não se trata de um momento, mas se trata desse processo que a pessoa vai se... Todos os dias. Todos os dias, desse sentimento da pessoa se apoderar dessa criança, no sentido de cuidar, de assumir que ela é a salvadora dessa criança, que ela pode curar. Agora você o adulto é a salvadora. Isso. Existe salvador? Existe. O adulto é a criança. Você é adulto, e você agora pode sim. cuidar desse adulto. Dessa criança. Da criança, e você vai dar para essa criança aquilo que ela não o que ela não teve. E tá tudo bem. E você vai educá-la também. Isso, vai educá-la também. Meu pai não me deu atenção. Então eu vou te dar atenção, mais uma atenção assistida. Você vai aprender a ter limite, você vai conversar. Eu faço isso até hoje. Eu aprendi isso com a senhora, sabia? Que bom! Verdade. Assistindo seus vídeos. Gente, eu acho tão lindo. Eu a conheci vendo essa cura da criança interior. Nossa! Eu aprendi muito orgulhosa de ter conhecido. Que bom. Até porque a gente tem uma criança, de acordo com a terapia esquema, que é a criança zangada.
E essa criança Então, a minha tá- zangada, veja Gente, só. E a criança Tem a criança zangada, muitas vezes, eu digo que ela funciona como se fosse um irmãozinho mais velho. Aí tem a criança vulnerável, que é aquela mais sofrida, né? E esse irmãozinho mais velho, se alguém faz alguma coisa com esse mais novo, ele vai lá para dar porrada. Desculpa a palavra, mas aqui na mesa do bar, né? Então, assim, ela vai para cima. Então, assim, nós como adultos, então o adulto precisa observar, a raiva está começando, a raiva está entrando, né? E falar, opa, Betinha zangada, eu estou entendendo sua raiva, eu entendo por quê, mas você não precisa mais cuidar da Betinha frágil. Eu vou cuidar de vocês duas. Vocês vão brincar e eu, adulta, vou lidar com essa situação. Ah, então tem duas ainda. Ixi, Tem achei que era só mais uma. de duas, Tem tem uma mais de galera, duas. tem uma Tem uma galera de crianças, né? Gente, mas a gente pode botar a criança para fazer aquilo que ela gosta, né? Se ela for muito Sim. privada de alguma coisa, botar ela para tomar um sorvete, Não, para sim, balançar. exatamente. Esse é um exercício que a gente É, passa. Uma né? das coisas que eu gosto muito é subir em árvore. E a minha terapeuta tá falando, Luísa, volta na cena. Eu acho que a gente tem que fazer terapia pro resto da vida. Uhum. E aí ela falou, nossa, o dia que você sentiu bem, gente, eu adulta subindo, a gente tava comendo pastel, subindo em cima da árvore. Eu falei, sobe aqui, ele não quis subir. Falei, nossa, que coisa gostosa sentir isso. E a minha terapeuta, ela falou, eu tenho um balanço na árvore lá de casa que eu fico balançando, que é onde eu vou lá e Dá espaço para dá criança. espaço pra criança. E ela falou que é uma coisa tão simples que faz tanta diferença. E é mesmo. E aí o adulto fala, agora entra, Agora, que eu vou trabalhar, agora eu vou cuidar disso, vou cuidar Isso, daquilo. Sim. quer dizer, o adulto conduz a vida, mas ele dá espaço para a Espaço. criança, Sim, entende? é. Ele dá espaço para outras situações importantes da vida, né? Exatamente. Claro. Eu falo que a gente tem, na verdade, a criança, a gente tem um adolescente, a gente tem um velho. Uhum. Normalmente, domingo de manhã aparece o velho, a gente quer ficar dormindo, a gente não quer sair da cama e tal. E a gente tem um adulto, Uhum. né? É. Igual aquele filme, Como é que chama? O Divertidamente. Sim, Você assistiu? sim, Que as sim. emoções vão tomando Sim. o controle. Uhum. Eu penso muito nessa briga, né? Então, o adulto tem que estar ali, mas daqui a pouco a criança vem. Mas, no contrário, é a criança que estava dirigindo. Então, a gente tira a criança e a gente Isso. começa a ensinar esse adulto a conduzir a vida. Uhum. E é tão lindo que a pessoa chega pra gente e fala assim, nossa, eu falei não pela primeira vez, Uhum. né? Uhum. Nossa, eu coloquei limite naquela Sim, pessoa ali. Pela sim. primeira vez eu consegui pôr limite. Sim. Nossa, eu falei pro meu chefe aquilo que eu tava guardado dentro de mim. Nossa, eu sentei com a minha mãe e disse o quanto ela me magoou e Uhum. tal. E a minha mãe chorou, pediu perdão, disse pra mim que não Uhum. sabia o que tava fazendo. Uhum. Isso vai curando. Isso vai Uhum. curando, isso vai curando. É lindo, né? É assim, é assim. E é por isso que eu fiz o curso, né, da criança interior. Isso. Porque, assim, eu consigo mostrar um pouco para a pessoa da onde veio aquela criança interior. Porque, na medida que elas vão fazendo as aulas, vendo os vídeos, porque é tudo online, né? Então, elas vão percebendo, vão identificando, ai, olha só, isso aconteceu comigo. Ela começa a entender a história, e aí depois eu dou as técnicas para ela poder acolher essa criança, poder fazer um trabalho de cura com essa criança. Então, assim, como você falou, né? A maioria das pessoas poderia se beneficiar de algo desse tipo, até mesmo sem fazer uma terapia, não é? Sim. Porque Eu acho que todo não mundo que a terapia deveria. seja dispensável, né? Eu acho que a terapia, se for um caso mais sério, é importante mesmo, mas acho que hoje em dia a gente tem tantos recursos para caminhar, não é? Tantos caminhos. Você, por exemplo, escutou meus vídeos, começou a fazer, já começou a modificar comportamentos, né? Muito, muito. Foi numa fase que eu tava nessa busca da criança interior, sabe? Sim. Eu tava nesse conflito com muita coisa do meu passado. E aí eu achei seus vídeos e eu já era terapeuta. Sim. Então muita coisa eu fui colocando no seu trabalho. Então você tem muito do meu dentro das minhas técnicas. Eu aprendi demais. Ai, que Justamente bom, com isso. feliz. E foi me curando de uma forma. E o Serginho tá lá, eu cuido dele, tá lá bonitinho. Isso, tá vendo? É um relacionamento que você tem com ele. Agora você tem, Né? ele tem dois Serginhos. Ah, é? Um que fica do meu lado e o outro que fica lá, Fica que lá, é o outro seu. É verdade. E a gente dá presente pra Bonitinho. essa criança, tipo, sorvete. Não, agora vamos lá, agora é só a hora. Né? Isso é importante, Isso, né? É exato. isso mesmo, é isso que é ser pai dessa criança, né? É ver o que ela está precisando. Né? O que você gostaria hoje? Essa pergunta ela pode falar. Ah, eu queria tomar um sorvete. Pronto. É. Né?
Tá certo. Eu acho isso. tão interessante isso que a senhora trouxe também, que é a questão da conversa interna, Ah, sim. né? Eu acho que falta muito se parar e dizer, opa, por que que eu tô agindo como eu tô agindo? Uhum, Por que que eu tenho essa explosão? Ou por que que eu uhum, não consigo falar não? Me dá um pânico na hora de Uhum. falar não. uhum. De onde vem isso? Como é que eu posso, né? A gente tem que começar a se questionar sobre essas coisas. Sim. O Augusto sim. Cury fala da mesa redonda do eu. Que a gente tem que conversar com o nosso eu, né? Uhum. A gente conversa com... Tudo bem, pode ter o terapeuta, mas conversar com... Você fazer perguntas certas para si mesmo, né? Sim, sim. E você pode conversar com o seu adulto ou pode conversar com a sua criança. Uhum. E sabe, isso é uma coisa que eu gosto na terapia de esquema, porque a gente chama de modos de funcionamento, né? E são esses personagens internos que a gente pode acessar e pode abordar de cada um de um jeito diferente, mas eu acho assim, quando você falar com o eu, pode ficar confuso. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho assim, que o paciente entenda que ele é o adulto saudável e a criança satisfeita. Uhum. E a criança tem aquele papel de ser criativa, é como se fosse a vontade da alma. A criança traz as vontades para a gente. E o adulto conduz, ele reflete, ele planeja, ele executa, e ele vai pegando um pouco desse sonho na nossa vida, na nossa missão de vida que vem também dessa criança, né? E vai transformando isso numa vida que faça sentido. E para poder fazer isso acontecer, ele pode abordar cada um desses personagens quando eles estiverem disfuncionais. Uhum. Eu acho que fica mais fácil olhar assim. Então, eu não sou essa criança. Eu não sou esse velho, ou eu não sou esse adolescente. Ou se não, Não é? uma vez uma psicóloga minha, outra, falou assim, mas essa não é você, Luísa, é a voz da sua mãe. Então, quando vier, você bota o nome, ou coloca, a sargenta apareceu, olha, bota ela pra lá. Isso, Aí ela falou, exatamente. põe o nome, eu falei, vou pôr o nome de sargenta, tá me dando olhos muito rígidos e não sei o quê. Aí conversa com a sargenta que ela aparece de vez em quando aí. Exatamente, é isso. Então eu Eu acho que entendi fica agora. mais, eu acho que assim fica mais fácil da pessoa compreender, se ela começa a entender esses modos, porque esses modos são padrões que são repetitivos na vida São. dela. Então, por exemplo, você pensa esse modo dessa mãe sargenta, né? Uhum. Então, você internalizou e isso se repete em várias situações. Se você está num momento, você identifica, opa, você já pode abordar esse modo. Uhum. A partir desse lugar de adulto, então eu diria assim, volta para esse adulto, aborda essa figura, essa personagem Uhum. e vai continuando a sua vida. E decide e atue no adulto. Essa é a questão Entendi. chave. Uhum. Porque se você decide na voz disfuncional, a tua vida continua um caos, né? Entendi. Então, Por isso que eu acho que a terapia é tão importante, porque o terapeuta ele vai entrar justamente fazendo essa divisão, dizendo, olha, observe isso aqui, essa voz, olha essa aqui é a criança, essa é a Isso. criança falando, Isso. esse é o adulto agindo, Aham. né? Porque a pessoa que está saindo desse padrão codependente, ele fica meio inseguro, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ele se sente meio Inseguro mesmo. inseguro e, como é que eu posso dizer, não pertencente ao novo mundo, né? Uhum. Porque Que às é o vezes- novo. é o dá novo, porque às medo vezes e ele foi tal. criado uma criança com medo, É. né? O mundo é ruim, as pessoas são ruins, homens traem, homens, cuidado com homem, cuidado com isso. Aquele monte de crença, aquele monte de medo que veio, né, de ver às vezes o pai agredindo a mãe, sofreu abuso, uma série de coisas. E aí quando essa criança começa a curar e esse adulto começa a sair, aí vem um terapeuta dizendo, tá tudo bem, Uhum. você respondeu correto, você falou certo, continue assim, Uhum. repita, não deu certo? Vamos voltar, vamos fazer de novo. Uhum. Então o terapeuta ele vai sendo essa voz da consciência, Sim. meio que guiando, né, essa pessoa nesse novo caminho. Por isso é tão Isso. importante a terapia. Eu digo que a gente, como terapeuta, a gente empresta o adulto para Isso. essa pessoa, porque ela tem um adulto que ainda não está tão desenvolvido. Então, a gente vai emprestando o nosso adulto até que o adulto dela Começa. comece a ganhar Ah, poder tá. e força. E aí a gente vai se retirando um pouco, não é? Da cena, né? Exatamente. Entendi. A pessoa começa ela Muito se bom. autoterapeutizar. Isso, porque A isso... terapia cognitiva vai trazer isso. A função do terapeuta é fazer com que a pessoa se torne seu próprio terapeuta. Sim,
Exatamente. Então, como você falou, que ela se analise, que ela tem capacidade de perceber, peraí, que modo é esse? Qual é o seu interesse? Qual é o seu objetivo? E ela vai percebendo que cada modo está ali, com a função, como é que começou. Então, muitas vezes, né, nesse trabalho, a gente fala assim, peraí, tua criança apareceu naquele momento... Tem um fiozinho de cabelo aqui. Eu não tenho. Você não tem esse problema, não tem né? esse problema, não. Então, olha só. Então, a tua criança apareceu naquele momento, mas o que ela estava precisando? Você identificou? Você precisa olhar para ele e perguntar, tá, o que está acontecendo? Me conta. Por que aconteceu isso? Por que você está se sentindo ansiosa? O que você está pensando que vai acontecer? Qual é a tua fantasia? Então, a pessoa começa a entender cada personagem, cada modo, e os padrões que vão se repetindo. E ela, né, e na maneira como ela vai, do adulto, abordando esses personagens, ela vai ganhando cada vez mais leveza e tranquilidade de viver. Porque ela sabe que ela está no domínio da vida dela. Gente, é o poder das perguntas corretas. Ela vai aprendendo a fazer as perguntas corretas também. Olha só claro, que incrível. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Na época de 92, lembra do Plano Collor? Claro, quem não lembra? Quem não lembra, né? O meu pai, ele ficou desempregado, né, naquela época. E o meu pai sempre foi muito provedor. Sempre foi muito trabalhador, muito provedor e tal, não sei o quê. E aí eu lembro do meu pai conversando com a minha mãe, dizendo, olha, ele trabalhou muito tempo nessa empresa e ele recebeu uma bolada. Ele recebeu uma grana boa. Tá. Não foi nada assim. E tal. Mas ele falou para mim, olha, estou desempregado, vou ter que repensar na vida e tal. Eu ouvi ele conversando com a minha mãe. Isso me deu uma angústia, isso me deu um medo, sabe? Porque o que é desempregado? Não vai ter comida, não vai ter. Aí eu fui pra escola e comecei a ficar muito triste na escola, muito triste, muito triste. Aí me mandaram lá pra psicóloga da escola, aí falou, Sérgio, você tá muito triste, o que tá acontecendo? Eu falei, meu pai tá desempregado, eu tô com medo de passar fome. Aí ligaram pro meu pai, achando que eu tava passando fome, né? Aí chegaram meu pai e falou assim, Manel, tá tudo bem na sua casa? O senhor tá precisando de alguma coisa? Meu pai, não, tá tudo bem em casa. Não que o Sérgio falou que tá pensando em tô com medo de passar fome. Meu pai chegou em casa, eu lembro até hoje, meu pai abria a geladeira assim, ele me pegava, me colocava dentro da geladeira, tá faltando alguma coisa aqui. Abria os armários, me colocava dentro dos armários, tá faltando alguma coisa. Meu pai ficou muito bravo. Mas aí sabe que isso desencadeou em mim? Não, essa história é ótima. Mas sabe que isso desencadeou em mim? O medo da pobreza. A gente nunca passou necessidade. Sim. Como meu pai começou, ele montou uma pizzaria em casa, daqui a pouco ele já voltou pra empresa. Meu pai, a vida se dele virou foi, sempre. se virou, a gente começou a trabalhar e todo mundo junto, mas isso gerou um medo da pobreza. Sim. E aí, muitas vezes, eu começava a trabalhar e eu não conseguia parar de trabalhar. Às vezes eu trabalhava, aí não me dava o direito de comprar uma roupa, não me dava o direito de comprar não sei o que e tal. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu fui analisar terapeuticamente o que estava acontecendo e eu fui lá naquela criança que eu vi o pai falando para a mãe que estava desempregado. E o medo que eu lembro até hoje, eu fiquei gélido do medo da pobreza. E então, isso acabou gerando uma consequência. Quer dizer, aí eu fui lá curar a minha criança interior e tal. E a Lu me ajuda muito nisso. Porque tudo que a gente faz é falar, hoje vamos comemorar, vamos sair pra comer, vamos sair pra não sei o quê. Não, hoje acabou o podcast. Eu não tenho nenhum problema com isso. Acabou o podcast hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai comemorar. É lógico. E ainda me bate um negócio aqui eu dentro. Eu falo assim, mas eu estou aqui. Hoje você não está sozinho, você tem eu. Aí eu vou lá, Serginho, tá tudo bem? Eu não sou sua salvadora, mas eu estou junto contigo. Claro. Aí eu vou lá, Serginho, tá tudo bem? E eu vou tratando isso. E é interessante a gente poder observar, porque tem muitas coisas da nossa vida que vem e a gente acha que é normal, ou acha que é assim mesmo, ou acha que é coisa da vida, ou acha que é castigo de Deus, e não é. É apenas uma criança gritando e a gente não está ouvindo. E sabe que eu também costumo dizer que a criança interior ferida, ela pode atuar em todas as áreas da vida, não só afetiva. Porque, claro, no meu foco de trabalho, eu atuo mais com relacionamentos afetivos, então, ok. Mas, muitas vezes, a criança... Por exemplo, você falou, comecei a trabalhar demais. Outra área da vida, a criança estava lá atuando.
Né? Ou pessoas Tá. que têm, vamos dizer assim, muita dificuldade de se dar bem profissionalmente porque tem um esquema de fracasso na infância, não consegue avançar porque tem aquele esquema, a pessoa fica se sabotando. Então, assim, isso vira social. Em qualquer área da vida, a criança interior ferida, se não tratada, pode causar muitas repercussões. Mas o trauma, ele pode vir, por exemplo, um trauma, ele pode acontecer na adolescência, sem ser na Sim, criança? pode, Aí é mais claro. fácil curar. Não necessariamente. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele ficou, a mãe dele faleceu quando ele tinha 14 anos. E era a referência de afeto dele. E o pai muito duro, um pai muito, assim, autoritário, né? Exigente. E veja, essa perda da mãe gerou um medo de abandono. E aí só tinha o pai agora, né? Mas então, assim, e não, pode ser infância e adolescência. Entendi. Sim, toda, porque a criança ainda não está preparada, ela ainda não sente os recursos dela nessa fase de adolescência. Entendi. Por causa disso, dependendo do que ela viva nessa fase, ela pode sim desenvolver um quadro que tenha tudo a ver com a codependência. Nossa, que Entendi. interessante. Muito Uhum. bom. Ou É. desenvolver alterações, outras na vida. Outras, Outras na vida. Outros transtornos Outros também. É muito transtornos. importante a É. gente olhar as áreas da nossa vida que não funcionam. Ou que a gente acredita que não claro, funciona. claro. Sim, porque aí se você for procurar, sei lá, a área financeira não funciona. Até profissional pode ser boa, mas financeira não funciona. Ah, vai fuçar, que você vai encontrar crenças, histórias lá atrás. Muito provável. Olha isso. Então, é importante fazer essa autoanálise, né? Sim, sim. Por que a minha vida não dá? Não vai aqui, Sim, não vai esse aqui, ponto. não vai aqui, não vai aqui. Em vez de eu ficar me martirizando, me sacrificando, me culpando, Uhum. reclamando, murmurando, Uhum. eu vou voltar e buscar Sim, rever buscar as algo. raízes, né? Buscar as raízes. Exato, e consertar, arrumar. E isso que é muito lindo na vida, né? Que a gente pode ir recuperando cada área da vida e pode fazer a vida caminhar e evoluir tanto. É Essa incrível. neuroplasticidade é maravilhosa. Então, É. porque na época que eu fiz faculdade, não falava que o neurônio não tinha capacidade de neuroplasticidade como tem hoje. Sim, é verdade. Sim, eu passei... Nossa, que o neurônio morreu, acabou. Morreu, É. acabou. Que lindo hoje esse processo de neuroplasticidade, Uhum. porque você pode criar um novo caminho neural de Uhum. uma nova história para sua vida Uhum. também, como de uma lesão, por exemplo, né? Sim, sim. Eu acho, É depois que eu vi fantástico. que isso era possível, eu falei, que lindo, né? Aprendi, a gente, é porque tá tudo em evolução, né? Naquela Claro, época, claro. a medicina e a ciência tá sempre em evolução, né? Graças a Deus, né? É isso mesmo. Tá Graças vendo, a pessoal? Então vamos cuidar, curar a nossa criança interior, olhar para dentro de si com acolhimento, com amor, com carinho, com cuidado e buscar o amadurecimento, né? Que eu acho que é o mais importante. Uhum. Não é porque cheguei aqui assim que vou continuar assim. A gente Não é pode a mudar. síndrome de Gabriela. Não, uma É, claro. nova história. Doutora Beth, uma questão. Olhe para essa câmera aqui. Claro. E eu gostaria que você deixasse um recado póstumo. Imagine que amanhã você vai embora e você vai deixar um recado para as pessoas, uma mensagem para as pessoas. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que muita gente já desanimou de relacionamentos ou acredita que não existam relacionamentos saudáveis, que isso não é possível, que todo mundo é problemático, todo mundo é complicado e transtornado. Existe sim. Existem relacionamentos saudáveis, existe sim possibilidade e, se eu fosse você, eu não desistiria, não continuaria lutando até encontrar um bem gostoso para a gente viver junto. Uau, que Uau, legal! Doutora Beth Zeru, muito obrigado, Muito gratidão, foi linda a nossa conversa. Olha, Posso falar pode, só aquele claro. meu merchanzinho, aquele... vamos lá, eu ia o puxar mais marketing, agora. É mesmo? Então fala. A doutora Beth está relançando um livro, Isso. né? Que era em PDF, agora vai ser em físico. Físico também. Me conte aí desse livro, qual que é Então, o nome? O título dele é o Juntos, Porém Livres, Harmonizando o Amor. O subtítulo é Harmonizando o Amor e Individualidade. Então, você já começa a imaginar o quanto é, de fato, a tentativa das pessoas entenderem a disfuncionalidade do relacionamento. E ele tem um foco também em codependência, teria que ter, né, naturalmente, mas das pessoas entenderem o que
não está funcionando, quais são os comportamentos, quais são as crenças, e se trabalharem para ter comportamentos e crenças que sejam realmente possíveis para construir um relacionamento saudável. E esse livro vai ser vendido? Como a gente consegue? Então, o livro está sendo lançado hoje, Uau. né? Então, mesmo quem comprou antes, comprou em e-book, comprou em pré-venda, então é hoje o dia do lançamento do livro, e estou dando, assim, uma oferta impressionante, muito boa. Muito maior para o e-book, porque, afinal, 60% é um descontaço, não é? 60%? 60% no valor hoje, que vai até 23 horas e 59 minutos de hoje, né? Então, gente, corre aonde Se você no site? quiser aproveitar, na Amazon, ok? Ah, tá. Você pode encontrar na KDP Amazon, vai estar na Amazon de qualquer modo, tá? E o livro físico também tem um desconto, não tão grande, mas também tem um bom desconto, e tudo na Amazon. Só entrar na Amazon lá e... Sim, a gente pode deixar o link para vocês, se você quiser. Sim, o link a gente vai pôr aqui embaixo, na descrição. do O link está vídeo. aqui, você pode clicar, Isso. já garantir esse novo livro da doutora Beth. E como é que acha a senhora nas redes sociais? Como é que está? Tá, então eu tenho o meu canal de YouTube, que é só colocar o meu nome, Elizabeth Zameru. Você vai... Acho que dá para você escrever isso, Sim, né? vamos colocar aqui. Tá, perfeito, né? Então você me encontra desse mesmo jeito no Instagram, no YouTube e por aí vai. Tem um website, o meu site também é bem grande, tem muito material. Bacana. E tem o consultório, que Pois vocês já é. entenderam, né? Então, todas as informações estão aqui na descrição. Você pode procurar a doutora Beth. Acesse o canal, se inscrevam no canal dela. Eu super recomendo, eu sou fã de carteirinha. E o legal de fazer o podcast é isso, que a gente começa a conversar com as pessoas que a gente... Nossa, que um dia eu nunca imaginava. Eu falava assim, gente, eu só assisti os Pessoas vídeos que a dela. gente E admira. agora a gente admirava e continua admirando mais ainda. Mais ainda. E aí, quando vê, você tá conversando com essa pessoa aqui É maravilhoso. e ajudando Obrigado. as outras pessoas. Obrigado né? sempre pela gentileza. Obrigada. Lembrando, pessoal, que Viva Nutricionalmente em Ação, você que está aí, sabe, com um problema de foco, desanimado, você está com uma série de sintomas aí ruins na sua vida, sabe? Precisa dar um ânimo, precisa dar um up. Tá aqui embaixo também o link, você pode comprar também com desconto, o dia dos descontos, hein? E também no QR Code que está aparecendo aqui para você, o nosso Mente e Ação, para você ter mais memória, foco, ação, determinação, coragem para sair de relacionamentos abusivos, poder cuidar dessa criança interior e ser uma pessoa feliz porque você merece, combinado? Doutora Beth, muito obrigado. Obrigada a Deus vocês abençoe pelo ricamente. convite. Gratidão. Muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente volta semana que vem com mais Viva Integrativa, gente. Um grande abraço, fique com Deus. Até Paz, mais. paz e prosperidade.